Oi, gente! Hoje é segunda-feira, mais um dia de aula de português. Se vocês repararam, meu cenário hoje está diferente porque onde eu sempre gravo está chovendo e aí eu decidi mudar de parede só para conseguir gravar realmente a aula de vocês no dia que eu sempre gravo. Enfim, eu trouxe então para vocês o quadro escrito e eu vou dar uma pausinha rapidinho no vídeo para mostrar qual é o assunto da aula de hoje. É um assunto que a gente vê desde muito tempo, quase quando a gente começa a estudar português, a gente já vai vendo ele. E de novo, a gente vai revisar esse assunto para dar continuidade e aprofundar, certo? Então vamos lá. Tá aqui o assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre o substantivo e as suas classificações. São muitas, mas com certeza algumas vocês já sabem de cor e salteado, e se não a gente vai rever, certo? E só aprender um pouquinho mais sobre isso. Bom, então o que são substantivos? O que essa classe gramatical, que é a primeira classe gramatical que a gente aprende, faz? O que ela nomeia? Daí já vem uma dica, né? O substantivo é a classe gramatical que dá nome. Quando a gente é menor, a gente vai aprendendo logo assim, que o substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres, dá nome às coisas. E aí a gente vai vendo que isso ainda vai além. O substantivo dá nome a fenômenos, dá nome a sensações, dá nome a coisas que podem nem ser um ser, podem nem ser algo concreto, dá nome aos sentimentos e por aí vai. Então, resumindo muito, a classe dos substantivos é a classe que nomeia algo, né? Que dá nome. E aí, isso vai fazer com que a classe dos substantivos tenha muitos tipos de substantivos, muitas outras subclassificações. E isso acontece para quê? Para facilitar o nosso aprendizado e a gente entender por que cada uma dessas coisas acontecem. Agora, claro que o principal é a gente reconhecer o que é um substantivo, reconhecer por que determinada palavra é um substantivo. E aí, essas subclassificações, a gente vai perceber que uma mesma palavra pode ser várias classificações dessas. Então, vamos começar pela primeira. Só mais uma coisa. A gente vai ver um resuminho de cada uma, até porque eu acredito que muitas dessas coisas vocês já aprenderam com tia Sângela, com quem estudava em outra escola, com as professoras de vocês, e até antes disso. Mas aí a gente vai rever cada uma, e não se preocupem, porque pode parecer rápido, mas a gente vai ficar aí umas 2 ou 3 semanas estudando isso, fazendo exercícios sobre os tipos de substantivo, combinado? No livro de vocês, vai entrar logo de cara no coletivo. Lembra o que é o coletivo? É aquele que vai dar nome aos conjuntos. Ou seja, peixe, cardume, abelha, colmeia, pássaro, bando. E aí, esse é uma das classificações de substantivos, mas, óbvio, é só uma. E o substantivo tem várias classificações. Então, eu acho importante a gente rever um pouco delas, até a gente chegar no coletivo, e aí a gente ter passado por todas essas classificações. Então, a primeira de todas que a gente geralmente aprende é a do comum e próprio. O que seria comum e próprio? O substantivo comum é aquele substantivo geral, ou seja, aquele que não é específico para uma pessoa. Quando eu falo mulher, quando eu falo gente, quando eu falo cachorro, animal, gato, árvore, isso tudo é comum. Comum por quê? Porque é o geral. São todos os tipos. Eu não estou me referindo a algum específico. Eu não estou me referindo ao meu nome. Eu não estou me referindo ao nome do meu cachorro. Dá para entender? Isso é comum, o nome já diz. Porque é geral, porque não está especificando. Agora, quando a gente fala Beatriz, Beatriz é o quê? É o meu nome. Então, isso classifica como próprio. Próprio por quê? Porque é próprio de uma pessoa, pertence a uma pessoa. Mas claro que o substantivo próprio não se resume a uma pessoa. Ele também pode ser o nome de um lugar. Quer dizer, país é um substantivo comum. Mas se eu falo Brasil, é um substantivo próprio, é o nome desse país.
Se eu falo cidade, é um substantivo comum. Mas se eu falo João Pessoa, é um substantivo próprio. E por aí vai. Funcionários, 3, que é o meu bairro, é um substantivo próprio. Agora, bairro é um substantivo comum. Deu para vocês entenderem? Se eu falo cachorro, é um substantivo comum. Mas se eu falo bolinha, que é o nome de um cachorro, é um substantivo próprio. Então, próprio porque especifica e comum porque é geral. Aí vem também os substantivos primitivos e os derivados. Primitivo e derivado, por quê? Porque o primitivo é algo que é uma palavra que não foi gerada por outra. É uma palavra que é a que cria outras. Como assim? E aí vocês vão começar a perceber que os mesmos exemplos podem servir para outras classificações. Por exemplo, a palavra flor. A gente já viu um pouquinho disso esse ano, inclusive, quando a gente foi falar sobre o processo de formação de palavras. Se a gente fala flor, flor é uma palavra primitiva porque ela está aí com o radical dela inteiro. Lembra que eu expliquei um pouco sobre radical? Então, flor é uma palavra primitiva porque ela não é gerada de nenhuma outra, mas ela gera várias palavras, como florista, floricultura. Percebe? Se eu falo jardim, mais uma palavra primitiva, porque ela vai gerar outras, como jardineiro, jardinagem. Pedra, pedra primitivo. Pedraria, pedreiro, derivado. Mar, primitivo. Maremoto, maresia, maré, derivado. Deu para entender a diferença? Aí vamos para mais uma dupla. Percebe que é sempre com dupla, com um próprio, primitivo, derivado. E aí a gente vai falar do simples e composto. Mais um que a gente dá para usar praticamente uns exemplos bem parecidos. A palavra flor é um substantivo simples. Por que é simples? Porque é formado por uma única palavra. A palavra sol é um substantivo simples. A palavra roupa, mais um substantivo simples, é formado por uma única palavra. Agora, se eu vou para o substantivo composto, se o simples é formado por uma única palavra, o composto então é formado pelo quê? Por mais de uma palavra. De duas para frente já é substantivo composto. Então, se eu uso o exemplo de roupa e eu coloco o guarda do lado e vira guarda-roupa, esse é um substantivo composto, guarda-roupa. Se eu pego o sol e coloco uma outra palavra, como gira, a gente vai formar gira-sol, que é outro substantivo composto. E aí, por aí vai. Deu para perceber? Se eu falo beija, não vou nem falar beija, vamos falar de flor de novo, né? Eu já dei aí a resposta. Se a gente fala flor, é um substantivo simples. Mas se eu pego um beija e junto e forma beija-flor, beija-flor é um substantivo composto. Deu para entender? E claro que nem sempre o substantivo composto vai ser separado pelo hífen. Às vezes as palavras se mesclam de uma forma que vira uma única palavra, mas que é formada por duas. Como eu dei o exemplo do girassol. Girassol é formado por duas palavras, gira mais sol. Mas quando junta, não é separado por hífen, por aquele tracinho, né? É uma palavra só. Quando a palavra planalto é formada a partir da palavra plano mais alto. É um plano alto. E aí junta e forma planalto, que é uma única palavra, mas formada por outras. Deu para entender a diferença do simples e do composto? Vamos continuar então. Agora vamos para a segunda dupla, Agora a gente vai para mais uma dupla, que é o concreto e abstrato. Esse é um pouquinho mais difícil, digamos assim, da gente entender e que a gente tem que estar prestando atenção. Concreto são aqueles substantivos que a gente pode enxergar ou pensar neles de modo independente. Eles não dependem de outra pessoa, de outro ser para existir. Como assim? Carro, grade, planta, árvore, mato, quadro, roupa, tudo isso são substantivos concretos. A gente pode pegar, sentir ou imaginar eles.
sem necessariamente estar atrelado a um ser humano, por exemplo. Vai ficar mais fácil quando eu explicar o abstrato, mas olha só, é sempre coisas que existem? Não tem a ver com existir, com ser real ou fictício, ou real ou imaginário. Tem a ver com que a gente consiga pensar aquela coisa. Se eu falo vampiro, é substantivo concreto ou abstrato? Concreto, a gente consegue imaginar um vampiro, certo? Sem depender da gente. Se a gente fala fada também a gente consegue imaginar como seria uma fada. Cada um vai imaginar de um jeito diferente, mas a gente consegue imaginar. Agora, se eu digo amor, o amor vai existir a partir de uma pessoa, de um ser que sente esse amor. Se eu falo raiva, a gente não vê uma raiva, não consegue imaginar uma raiva. A gente consegue imaginar a gente ou alguém sentindo raiva. Então, os sentimentos, eles estão atrelados às pessoas. Por isso, eles são abstratos. Percebe? Se a gente também fala sede, eu não vejo uma sede, eu sinto uma sede. Depende de uma pessoa, de um animal, de um ser, para a sede existir. Entende? Não é como um portão que existe simplesmente. Sede depende. Se eu falo fé, eu não vejo a fé, eu não imagino fé, eu imagino uma pessoa com muita fé. Porque a fé é uma sensação que precisa estar atrelada a uma pessoa. Imaginação, quem tem imaginação? A gente. A gente vai precisar imaginar para a gente poder visualizar a imaginação. Ela não é uma coisa, ela depende de mim para existir, depende de cada um de nós. Então percebe a diferença? Existe, é um substantivo concreto, a gente consegue imaginar, pegar, sentir, isso independente da gente, simplesmente existe. E o outro é um substantivo abstrato porque depende de nós para existir. E aí, por último, vem o que está no livro de vocês, que é os coletivos. Como eu já falei no começo, os coletivos eles vão dar nome aos conjuntos. Daí vem muitos que a gente pode pensar. Alcateia, que é o conjunto de lobos. Manada, que é um conjunto de rinocerontes, de elefantes. Quando a gente pensa cardume, como eu já falei, que é um conjunto de peixes. Constelação, que é um conjunto de estrelas. E por aí vai. O coletivo é um dos que eu acho mais divertido da gente fazer exercícios e aprender. Certo? Mas a gente vai bem aos pouquinhos. Então, só rememorando as duplas. Comum e próprio, simples e composto, coletivo. Coletivo vem sozinho. Primitivo e derivado e concreto e abstrato. Esses são os tipos de substantivos, as classificações dos substantivos. Como eu falei, não se assustem, porque a gente vai ver bem aos pouquinhos cada um e vamos fazendo exercícios de cada um desses para a gente ir lembrando, quem já sabia, né, quem está bem lembradinho disso, ou aprendendo agora quem ainda não conseguiu aprender. Combinado? Então não se preocupem que isso vai ser aos pouquinhos. Além do que, eu vou fazer um slide e colocar aqui no final com todas essas classificações, explicando direitinho e dando exemplos para vocês conseguirem visualizar, né? E anotar até, porque é muito importante estar sempre anotando. A tarefa vai ser no caderno, então esperem que vai vir lá no WhatsApp a tarefa direitinho para vocês copiarem e responderem e, claro, tirarem suas dúvidas. Combinado? Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. É muito mais legal quando a gente tá junto aprendendo. Mas é isso. Espero e esperamos que isso esteja pertinho de acabar. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do
trust me, consider your message received. When you said you couldn't